Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, por mais essa oportunidade, a qual o Senhor Ele tem nos concedido de mais um dia nós estarmos juntos para louvarmos e engrandecermos o seu santo nome. Desde já eu convido os irmãos de pés para nós fazermos a oração. E assim oramos. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tua graça, por tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu amor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, ó Deus, por cada família aqui nessa noite representada. Que o Senhor continue, Deus, nos abençoando também aqueles que não vão poder chegar. O Senhor sonda, o Senhor conhece cada um, ó Pai. Abençoa também cada ministério que vai louvar o teu nome, ó Pai. E também o pastor a qual está na responsabilidade, ó Pai, de trazer a tua mensagem, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo quanto o Senhor já tem nos concedido. E a ti oramos, ó Deus, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Desde já eu convido toda a igreja para nós louvarmos o hino de número 579 do nosso cantor cristão. 579. Olhando para Cristo. Ruge forte contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Veja ao longe campos vastos, prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tem na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou.
consigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Amém. Glória a Deus, né? Ainda vamos louvar o hino de número 385. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Glória a Deus, né? Convido a igreja para nós lermos um texto agora no Salmo 103.
Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. E eu queria ler com toda a igreja. Eu leio o versículo ímpar e a igreja, os pares, e nós vamos até o versículo 5, amém? Convido para nós lermos aqui pelo Datashow para ficar uma leitura padrão. Amém? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Que nós possamos cada dia louvar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é fiel e poderoso e Ele morreu na cruz por cada um de nós. Amém? Nesse momento, o Ministério Infantil está com a oportunidade para louvar o Senhor. Não existe amor maior que o de Jesus, que por todos seus amigos ele se deu, e com braços bem abertos lá na cruz, recebeu todo o pecado que era meu. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe amor maior que o de Jesus, que por todos seus amigos ele se deu, e com braços bem abertos lá na cruz, recebeu todo o pecado que era meu. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o
Amém? Nesse momento, o Ministério Feminino também está com oportunidade. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Como hoje se comemora o dia do pastor, né? Queremos parabenizar o nosso pastor, né? Que Deus abençoe, né? A sua vida, o seu ministério, né? A nossa família. E abençoe a todos os pastores, né? Que o Senhor abençoe a família de cada um. Irei deixar aqui para a meditação Jeremias 3,15, que diz: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Que eu diminua e que ele cresça, que eu desapareça, para que vejam Deus em mim. Quero descer à casa do oleiro e como vaso podes me refazer. Eu quero ser como instrumento, quero adorar em todo tempo. Sou apenas barro, podes moldar-me se precisar. Eu quero estar em tua presença, ser adorador por excelência. Toma minha vida e faça de mim o que quiser. Senhor, usa-me, que eu diminua e que ele cresça, que eu desapareça, para que vejam Deus em mim. Quero descer à casa do oleiro e como vaso podes me refazer. Eu quero ser como instrumento, quero adorar em todo tempo. Sou apenas barro, podes moldar-me se precisa. Eu quero estar
Senhor, usa-me. Eu quero ser como instrumento, quero adorar em todo tempo. Sou apenas barro, podes moldar-me se precisa. Eu quero estar em tua presença, ser adorador por excelência. Toma minha vida e faça de mim o que quiser. Toma minha vida e faça de mim o que quiser. Senhor, usa-me. Usa-me. Que nosso Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, né? E nessa noite, está nos visitando, né? A nossa irmã Sheila. Vamos dar as boas-vindas a ela, porque a igreja diz: seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém? E nesse momento, enquanto o irmão recolhe os dízimos e oferta, ela está com oportunidade para louvar o Senhor. A irmã Sheila. A paz e a graça, amados. Estou feliz por estar aqui novamente com vocês nesta noite, né? Como lá em Salmos fala, um salmista nos diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? É o lugar certo para nós estarmos, né? Na presença do nosso Deus. Amém, amados? E sabemos que Ele tem sempre o melhor para os seus filhos. Mesmo que aos nossos olhos pareça estar impossível, mas o nosso Deus, Ele faz o impossível acontecer. Amém? Ele não mudou, continua o mesmo. Glória a Deus. Vamos louvar a Jesus. Se a igreja souber, me ajude. E vamos nos alegrar, irmãos. Na presença do Senhor, até a tristeza, ela salta de alegria, viu? Que Deus tremendo, não é? Deus tremendo. Você pode estar triste, mas não tem como. Na presença do nosso Deus, nós não nos alegrarmos. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, nosso refúgio. Ele é tudo que eu e você precisa, amém? Glória a Deus. Bendito e exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos nos alegrar. Eu sei que os irmãos estão alegres, porque não tem como, né, amados? Glória a Deus. Jesus está aqui, não é? Glória a Jesus. Estão te julgando pela página que estão vindo, mas só eu, meu filho, para saber o que se passa aí dentro. Tá maquiando a dor, disfarçando com sorriso. Ninguém melhor que eu pra resolver os teus conflitos.
Deixa na minha mão, não te preocupa não. Não é o fim, é só um momento. Deixa na minha mão, não te preocupa não. Sei muito bem o que eu estou fazendo e operando eu. Quem impedirá? Descansa, filho, e me deixa trabalhar. Creio, eu vou fazer essa prova é para evidenciar o meu poder. Respira fundo, mantenha fé. Eu sou o ponto de equilíbrio que vai te manter de pé. Olha nos meus olhos, fixa em mim. Eu sou teu Deus e tenho o melhor pra ti. Tá maquiando a dor, disfarçando com sorriso. Ninguém melhor que eu pra resolver os teus conflitos. Deixa na minha mão, não te preocupa não. Não é o fim, é só um momento. Deixa na minha mão, não te preocupa não. Sei muito bem o que eu estou fazendo e operando eu. Quem impedirá? Descansa, filho, e me deixa trabalhar. Creio, eu vou fazer essa prova é para evidenciar o meu poder. Oh, aleluia! Respira fundo, mantenha a fé. Eu sou o ponto de equilíbrio que vai te manter de pé. Olha nos meus olhos, fixa em mim. Eu sou teu Deus. Aleluia. Olha nos meus olhos, fixa em mim. Eu sou teu Deus e tenho o melhor pra ti. Oh, aleluia, glória a Deus. É mesmo assim, não é, amados? Deus, Ele tem o melhor para nós, amém? Aquele impossível que você acha que está difícil para acontecer na tua vida, creia tão somente que o Deus que te fez promessa, Ele vai cumprir, amados. Não importa o momento, a situação, as circunstâncias, Deus é fiel, Deus é Deus. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir, amém? Glória a Deus. E desde já eu agradeço por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, né? Nesse momento, o Ministério de Louvor está com oportunidade e logo após também o pastor estará com oportunidade para trazer a mensagem. E desde já eu estou grato a Deus por mais essa oportunidade e peço aos irmãos que quando for orar, não esqueça de orar por mim e por toda a minha família. Amém? Oi. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos os irmãos para ficar de pé e juntos continuarmos adorando a esse Deus do impossível. Amém. Oi, som.
seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, seu coração bater ao meu. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, seu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, seu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, seu coração bater ao meu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. O fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu. Eu sou teu, você
Eu só quero você. Só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você. Só quero você. Quando a luz se apagar, Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você. Só quero você. Jesus, 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 só quero você. Jesus, 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 só quero você. Jesus, 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 só quero você. Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. quando a luz se apagar, Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você. Só quero você. Jesus. Aleluia. Aleluia. Ó Deus, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para declarar que nós só queremos a Ti, ó Pai. Nós só queremos a Tua presença. Nós só queremos estar contigo, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para declarar que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Salvador. Aleluia, Jesus. Aleluia, toda honra, toda glória, toda exaltação, todo louvor seja dada a Ti, Senhor, porque não há um outro Deus. Não há, Senhor, nenhum outro Deus, Senhor, a quem, Senhor, nós possamos dar glória, a quem mereça a glória, Senhor. Só o Senhor é digno, só o Senhor é digno, só o Senhor é digno de todo louvor e de toda exaltação. E é por isso que nesta noite, Senhor, nós declaramos, Pai, que nós Te amamos. Nós declaramos, Senhor, que nós precisamos de Ti. Nós declaramos, Senhor, que somos dependentes de Ti. Nós declaramos, Senhor, que cada instante das nossas vidas, Senhor, nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos da Tua companhia. Nós precisamos, ó Deus, de Ti, Senhor, cada instante da nossa vida, Senhor. Ó Deus, porque como está escrito em Tua palavra, Senhor, para onde iremos nós se só Tu tens a palavra de vida eterna? Para onde iremos nós se só Tu tens a palavra de vida eterna, Senhor? Ó Deus, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite para Te louvar. É por isso que nós estamos aqui nesta noite para Te adorar.
É por isso que nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para te bendizer por todas as maravilhas, Senhor, que tu já operaste em nossas vidas. Por todas as maravilhas, Senhor, que tu já operaste em nosso meio. Por todos os milagres, Senhor, que tu já fizeste em nossas vidas e em nosso meio, na vida dos nossos, Senhor. Nós não podemos, ó Deus, de maneira alguma ficar sem te adorar. Nós não podemos, Senhor, de maneira alguma, Senhor, de declarar que tu és o nosso Deus. Nós não podemos, Senhor, de maneira alguma, Senhor, deixar, Senhor, de louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Nós não podemos, Senhor, e nos ajuda, ó Deus, em nome de Jesus, para que a cada dia nós possamos estar em tua presença, para que a cada dia, Senhor, nós possamos, ó Deus, prosseguir, Senhor, em te conhecer. Prosseguir, Senhor, em nome de Jesus e te conhecer. Cada dia mais mergulhar na tua palavra. Cada dia mais, Senhor, estar na tua presença, Deus, em nome de Jesus. Porque nós sabemos, Senhor, que sem ti nada somos. Nós sabemos, Senhor, que sem ti nada podemos fazer. Mas que em ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Que em ti, Senhor, nós podemos crer, Senhor, no futuro. Nós podemos crer, Senhor, na glória eterna, Pai. E nós te louvamos, Senhor, pela tua grandeza. Nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade e pela tua misericórdia, Senhor, que é renovada todos os dias sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, continua falando conosco. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. A igreja pode sentar e a palavra está com o pastor Alessandro. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Como nosso Deus é maravilhoso e como é bom estar na presença dEle, não é? Como disse bem a nossa irmã, na presença dEle, o texto sagrado nos diz a tristeza. Não é outra coisa, é a tristeza salta de alegria. Que Deus maravilhoso. Não é? Nós temos o privilégio, é claro que em outros momentos também, mas principalmente nesse dia do Senhor, nós temos o privilégio de estarmos juntos na sua casa para celebrarmos o seu nome. E a gente precisa saber tirar proveito desse momento, aproveitar bem este momento, não é? Nós louvamos a Deus porque Ele de forma tão bondosa, tão gloriosa tem cuidado de nós, tem cuidado dos nossos. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem, até dormindo Ele cuida de nós, a gente não está vendo nada e o Senhor está cuidando de todas as coisas a nosso respeito. Que bom! E nós vamos meditar no texto sagrado, Salmo 139. Versículos 1, 2,
3, e depois os dois últimos versículos, 23 e 24. Senhor, tu me sondas e me conheces. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Acho que eu pulei alguma coisa, não foi? Ou não? Pulei, não foi? Dei um pulo. Eu não sei se o problema é nos olhos ou é nos óculos. Mas vamos lá. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Nós vamos fazer uma oração. Nessa oração nós vamos orar também por pedidos de oração. Nossa irmã Suzana é encarregada de trazer pedidos de oração. Quem quiser oração, passe para a nossa irmã Suzana. Irmã Suzana traz. Mas além dos pedidos de oração da irmã Suzana, nós temos nossos propósitos de oração também. Coloquemos diante do altar do Senhor. Esse pedido de oração da irmã Suzana é o pedido extra, digamos assim. A irmã Suzana tem os propósitos de oração dela, mas o que eu estou falando é que ela traz pedido de oração de pessoas, não é, que a conhecem. Então nós vamos estar orando. Orem pela restauração e saúde, na saúde de Helena e de seu Severino, de Leonilson, não foi que nós oramos aqui a semana passada a pedido também da nossa irmã Suzana. Orem a Deus, oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Como é bom estar na tua casa, como é bom estar diante da tua palavra, ó Deus. Te damos graças, ó Senhor. Nós não temos merecimento algum, mas é por tua graça que nós aqui estamos. É por tua graça, Senhor, que nós vivenciamos momentos de tanta alegria, de satisfação, diante do teu altar, reunido com o teu povo. Muito obrigado, Senhor, por tamanho cuidado conosco. Pai amado, pedimos perdão pelos nossos pecados, porque pecamos, transgredimos as tuas leis e os teus mandamentos. Por tua misericórdia, Senhor, conduze-nos através da tua palavra preciosa nessa noite. Recebe o louvor, recebe a adoração que estamos a te oferecer nesse altar, Senhor. E por tua misericórdia rogamos pela vida de Leonilson, pela vida de Helena e de seu Severino, e por tantos outros pedidos de oração, ó Deus, que estão mencionados nos corações, nas mentes, nos pensamentos nessa noite. Que o Senhor dê graça, dê vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós temos, quando nós lemos o Salmo 139 e vemos a riqueza desse salmo, mas vemos a grandeza do nosso Deus declarada nesse salmo. E aí nós chegamos a um entendimento de que nos dias em que a gente está vivendo, onde a quantidade
de informação é tão grande. Outro dia eu vi uma notícia, aqueles videozinhos, eu não sei se era o TikTok, mas como o TikTok, aqueles vídeos rápidos, né, falando sobre o criador do IA, da inteligência artificial, dizendo que ele tinha renunciado. É muita coisa que a gente não sabe nem quando a verdade é verdade e quando deixa de ser. Mas dizendo que ele renunciou, e uma das causas ele dizendo que ele não se tinha o controle. Não se tinha o controle. O mundo caminha para isso. E, pelo menos naquele vídeo, o que se falou foi muito necessário. Que é justamente isso. Para onde é que nós estamos caminhando? Para onde a sociedade está caminhando? Se uma verdade acreditada por todo mundo pode não ser verdade. Você já pensou? A pessoa cria a sua imagem, cria a sua voz e cria um vídeo. Outro dia uma senhora recebeu uma mensagem, ligação em casa: dona fulana, é a sua causa lá. Ela: sim, doutor. É a voz do advogado dela. E ele disse: corra, venha aqui depressa para resolver, porque a sua causa foi ganha, eu estou aqui. Ela não se toca para coisa, ele já estou aqui com o juiz, está tudo resolvido já. É claro que ele sabia que ela não ia poder ir, é uma jogada, é uma estratégia. Aí ela disse: mas agora eu estou sozinha, faça o seguinte, passe seus dados, passe seu número de documento, passe isso. Ela disse: doutor, e o pior é que eu não sei nem fazer isso, doutor. Aí correu para onde? Correu para a igreja, para o ciclo de oração, onde a filha estava dirigindo a oração. Chegou lá: minha filha, vem cá, o doutor está ligando. E ele quer que passe os dados. Mas mãe, e eu não consigo, mas a senhora não sabe passar? Me dê. Passou os dados todinho. Quando foi no outro dia de manhã, eu encontrei a mãe e a filha. Ore por nós, pastor, a gente está indo resolver uma bronca. Porque ontem eu recebi uma ligação, parecia ser do advogado. Passei os dados, limparam a conta, fizeram compra não sei quanto nos cartões. Aí a pessoa vai dizer assim: mas foi uma senhora, a mulher já... Não, passou, ela falou com a filha. E a filha também caiu. Mas isso era só ligação. Mas a gente vai lá, se você observar, a pessoa cria uma imagem. Você viu aqueles vídeos que fazem agora dos famosos que morreram, né? Que, né, aí fecha no túmulo, né, no cemitério, aparece um sorridente, depois aparece outro, vem Pelé, vem não sei o quê. Os artistas famosos. É coisa mais bonita, né? Coisa mais inteligente, não é? E a gente fica imaginando para onde é que a gente vai caminhando com isso. Para onde é que a gente vai caminhando com isso? Quando não se tiver mais o controle. Quando a gente, por exemplo, quando foi perceber que era um golpe, já tinha acontecido, o dinheiro já tinha saído da conta, o cartão já tinha estourado lá de compras, e aí vai. Quando a gente vier descobrir que a gente está enganado, talvez já seja muito tarde. Pois bem, o Salmo 139 não mexe com IA, não. Não está falando sobre IA. Mas está falando sobre um Deus que nos conhece. Um Deus que nos conhece completamente. E você já percebeu, eu não sei você, mas eu já cheguei a situações que eu nem mesmo me conheci. Semana passada, lembra que eu falei aqui a semana passada do dia que eu passei mal de madrugada? E eu ficava pensando assim: se o Alessandro, que está aqui bom, ajudasse o outro a ficar tranquilo, né? O Alessandro, aquele que aconselha outras pessoas, que a gente falou assim, que é muito, muito melhor, é muito mais fácil a gente
aconselhar os outros do que a nós mesmos. E eu fiquei dizendo naquela madrugada, eu pensava, se o Alessandro bom chegasse para esse que está achando que vai morrer e dissesse, respira fundo, menino, tu vai morrer não, homem, calma, calma, não, sossega. Só estava eu lá. Ai, meu Deus, que agonia. Pois bem, vivemos ainda mesmo assim numa sociedade que fala sobre o autoconhecimento. A pessoa que se conhece, a pessoa que sabe administrar tudo, né? Tem na internet aí os irmãos, não é os mundanos, é os irmãos, que ensina como ganhar dinheiro, né, sem sair de casa. Você tem um celular na mão, eu tenho um curso para você aí abaixo, é só clicar, é gratuito. E é crente, irmão, tudo crente, o cara mostra se vestindo, indo para a igreja, tudo. Ô pastor, mas ele está mostrando lá que é um curso realmente, mas não é gratuito. Quando você clica lá que entra e começa, telelei, daqui a pouco, olha, esse curso deveria ser vendido por tanto, milhões, mas aqui eu estou fazendo, é uma conversa tão bonita. Como o ser humano é habilidoso e como a astúcia do homem vai para ele obter lucro nessa vida. Esse salmo, ele começa dizendo, Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele encerra dizendo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu pensamento. E depois ele diz, prova-me. Que salmo maravilhoso. Sonda-me, Senhor. Sonda-me. Eu não sei se você... Acho que já, né? Eu já ouvi aqui. A mãe olha para o filho assim, eu estou lhe sondando. Não é? Já ouviu isso, né? Eu estou lhe sondando. Eu não gostava não, quando a minha mãe dizia isso. Eu estou lhe sondando. Era como ela parece estar dizendo, eu estou lhe investigando. Eu estou olhando tudinho que você está fazendo, viu? Depois eu lhe dou o pago. Depois eu vou lhe dar a conta. E é interessante que o salmista começa o salmo dizendo, Senhor, sonda-me. Sonda-me. Esse salmo mostra que o salmista está dizendo assim, olha, Senhor, tu sabes que eu sou. Ele coloca-se em Deus e se abre para Deus. Sonda-me, ó Deus. É uma maneira de abrir-se, de se expor para Deus, se colocar diante de Deus. E ele vai dizer no versículo 2, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. E o versículo 3, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. O salmista diz para ele, Senhor, eu abro a minha vida para ti, porque eu sei que o Senhor conhece tudo a meu respeito. Eu sei que o Senhor conhece a minha rotina, que o Senhor conhece o meu dia a dia, que o Senhor sabe tudo o que eu faço. Quando eu me movimento, quando eu tomo decisões na minha vida, o Senhor me conhece. Podemos chegar aqui e contar uns aos outros que fizemos isso, que fizemos aquilo hoje, o dia todinho, e convencer os outros, ou convencermos uns aos outros de que o fizemos. Porém, Deus não precisa contar nada para Ele, porque Ele já sabe tudo o que fizemos hoje. Ele sabe de todas as nossas ações nesse dia. Versículo 4, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces
Todas. Eu nem falei ainda. O Senhor já sabe o que eu vou falar. Eu não abri a minha boca. Deus já sabe o que vai sair dela. Ele sabe tudo que envolve as minhas ideias, os meus pensamentos. Deus conhece as minhas intenções. Deus sabe o que eu estou raciocinando. Ele sabe como a gente faz, como a gente analisa as coisas, como a gente observa as coisas, como a gente aceita as coisas que nós ouvimos. E eu fico observando, sabe, muitas vezes o que a gente faz, o que a gente diz. Porque as conclusões que a gente chega diante daquilo que a gente ouve algumas vezes. Acontece, por exemplo, na igreja, em igreja mesmo acontece às vezes, por exemplo, em cultos festivos, aí vem pregador de fora. Aí o pregador diz algumas verdades, né, que todo mundo já sabe, mas elas são verdades necessárias de serem ditas. Que você faz isso, que você diz aquilo, que você já falou, você fala da sua dirigente, que você discorda disso, que você... Aí a igreja dá glória. Vá a dirigente do grupo dizer, em um momento de culto, que alguém fala da dirigente, para você ver o que acontece. Se cria um outro problema, mas não é assim. Quando é alguém de fora que fala, é Deus. Quando é alguém de dentro da igreja que fala, é carapuça. Nós falamos, por exemplo, naquele culto que nós fomos outro dia numa visita aí. É claro, com exceção da questão do horário, se você observar direitinho, é claro, com algumas diferenças, assim, algumas diferenças de números. E isso é muito para quem vai calcular. Mas para quem não quer calcular, não quer perder tempo fazendo cálculos, tudo que a esposa do pastor, que foi quem se estendeu muito depois do culto, falou, com relação ao ministério, ao grupo, foi tudo que a missionária falou em pregação também. Só que enquanto a missionária falava, tinha gente quase se esguelando, dando cada um aleluia que o teto recebia. Não sei se os céus, mas pelo menos o teto da igreja recebia. Era cada aleluia que se dava quando a pastora falava. Mas a mulher do pastor foi falar a mesma coisa, e fora da hora, né? O problema foi esse. Mas podia colocar o inverso, podia colocar a mulher e o pastor vai falar antes, e a pregadora vai falar depois, que a mulher, alguém ainda ia dar aleluia com a outra mulher, mas não daria aleluia com a mulher do pastor, que é quem sofre com a situação dos trabalhos ali na igreja. Então, assim, como é que a gente absorve as coisas, como é que a gente lida, como é que funciona a nossa estrutura de pensamento? Deus, Ele conhece todas as coisas na nossa vida. Deus conhece o contexto da nossa vida. No versículo 5, Ele vai dizer assim: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Ou seja, não existe momento, não existe nada envolvendo a sua vida e a minha que Deus não saiba. Deus sabe de tudo, tudo que envolve você, tudo que envolve a sua casa, tudo que envolve a sua família, Deus sabe. E aí tem duas coisas, duas notícias. Uma é que isso é bom. E tem a outra notícia que isso às vezes não é tão bonzinho assim não. Porque ao mesmo tempo que Deus acompanha tudo a nosso respeito, e é o Deus que se compraz em cuidar de nós, é o Deus que pode resolver toda e qualquer situação também, é um Deus que não se engana, que não tem como a gente iludi-lo, não. Ele conhece tudo, todas as coisas. Ele conhece nossos traumas, Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece as nossas carências. Mas você já percebeu que a gente, mesmo sabendo do Salmo 139, está lá na Bíblia, na sua Bíblia tem, todo crente tem um Salmo 139 na sua Bíblia,
Mas tem hora que a gente vive como se Deus não soubesse de nada que está acontecendo com a gente. Ou não é assim? Tem hora que a gente fica angustiado, tem hora que a gente fica desesperado, tem hora que a gente não fica chorando. Ou não é dessa maneira? Eu estou falando, é porque a gente não quer sofrer, né? A gente quer viver a bênção de Deus. A gente quer ver a bênção de Deus. Quando Paulo diz lá em Romanos 8, 30, a partir do versículo 28, que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. John Piper fala desse versículo falando sobre uma construção. A gente estudou aqui uma quarta-feira. Fala desse versículo, ele fala sobre uma construção. Todas as coisas cooperam. Tudo que acontece conosco contribui. Como assim? Eu sofrendo, mas vou entender e classificar que esse meu sofrimento, que essa minha dor, é Deus trabalhando para o meu bem. Primeiro porque amo a Ele. E segundo porque fui chamado pelo seu propósito. Porque Ele tem um propósito na minha vida. Aí John Piper diz, eu passo na rua, está lá as máquinas trabalhando, e eu olho e eu dou uma olhada lá, ela está cavando o solo bem fundo. E eu passo, vejo aquela estrutura toda, tudo aquilo sendo cavado. Ele diz, logo eu deduzo, vão ser construídas ali, vai ser edificado ali, algo muito grande. É um prédio enorme que eles vão construir ali. Senão, a base seria bem rasinha. Mas como a máquina está cavando não sei quantos metros de profundidade, então a estrutura que vai vir por trás daquilo é muito grande. Então ele diz, quando Paulo está dizendo para ele, quando Paulo está dizendo no texto, todas as coisas cooperam para o bem. Então há um propósito de Deus, há uma trama de Deus, há uma ideia de Deus, em que quando acontecer e o que acontecer na minha vida, não é para me destruir, mas é para o meu bem, e Deus será glorificado nisso. Deus conhece tudo. Versículo 6. O salmista vai dizer assim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não posso atingir. Oh, irmãos, o conhecimento de Deus, ele está dizendo, é tão elevado que eu não tenho condições de analisar. A gente faz aqui ideia, a gente faz aqui algumas, a gente pensa alguma coisa, mas tudo que a gente pensar ainda é pouco diante dos pensamentos desse Deus maravilhoso. E ele combina com esse versículo, o versículo de número 18. Ele vai dizer no versículo 18 assim, se os contasse, porque no 17 ele está dizendo que são preciosos demais para mim, Senhor, os teus pensamentos, tão grande a soma deles, que ele vai chegar no 18 e dizer assim, se eu os contasse, se eu tentasse contar, eles iriam exceder os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Irmãos, não tem como contar os pensamentos de Deus, o conhecimento de Deus ao nosso respeito. O conhecimento de Deus vai além do nosso consciente, do nosso inconsciente. Deus está acima de todas as coisas e esse Deus é quem cuida de nós. Do versículo 7 ao 12, ele vai falar de como é a dimensão desse conhecer de Deus. Ou como Deus conhece todas as dimensões da nossa vida. E aí a gente não vai ler todos esses versículos aí agora, mas você vai ver que aquele texto, aquela parte do texto que ele vai dizer assim, se eu subo ao céu, tu lá estás. Se eu vou lá na profundidade, se eu fizer minha cama lá no abismo, tu lá estás também. Ele vai dizer, ainda se eu procurar estar na escuridão, tu estás lá também. Em outras palavras, se eu apagar as luzes para ninguém me ver,
o Senhor está me vendo, porque luz e trevas para o Senhor é a mesma coisa. Luz apagada ou acesa para Ele não faz diferença. Ele enxerga tudo porque Ele é a luz. E é tão bom quando a gente se coloca diante de Deus como salmista, apesar do risco que é, mas se colocar diante de Deus como salmista. Senhor, sonda-me. Abrir-se para Ele, dizer, vai Senhor, é a minha vida. Não é tua, não te pertence. Então eu abro ela aqui. Porque tem muitas coisas às vezes guardadas lá nas gavetas das nossas intenções, dos nossos costumes e hábitos, que só a luz de Deus para entrar lá e tirar coisas guardadas nessa gaveta, nesses cômodos, que às vezes insistem em acompanhar a nossa caminhada. A gente amadurece, a gente aprende com a Bíblia, a gente estuda a palavra, a gente ora, a gente crê, a gente confia, a gente canta, a gente adora, mas vez por outra a gente é surpreendido com essas coisas ainda nos perseguindo, nos alcançando, se tornando impedimento ou espinho na carne, como disse Paulo. E a gente tem que orar. Em vez de orar 3 vezes como Paulo, a gente tem que orar 300 vezes. E quanto mais a gente ora, parece que não vai embora, como Paulo também. E a gente, como Paulo, faz o quê? Se agarra à graça. Porque a minha graça te basta. E aí o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que o Senhor nos ajude, que a gente possa se colocar diante do Senhor. Ele vai dizer no versículo 13, pois tu formastes no meu interior, tu teceste no seio, ou me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os meus olhos, ou melhor, os teus olhos me viram a substância ainda informe. A minha vida toda, a sua vida toda, está sob o conhecimento dele. Isso é glorioso, ele conhece a nossa formação. O salmista diz que isso é assombrosamente maravilhoso. Isso é algo estrondoso para mim, assombrosamente maravilhoso. Eu fui formado dessa forma assombrosamente maravilhosa. Deus nos fez assim, diferentes uns dos outros, mas nos deu dons e talentos que somados edificam uns aos outros. Mas ao mesmo tempo nos deixa com fraquezas que, por mais que a gente às vezes se ache bem, equilibrado, sensato, tem hora que a gente está pedindo ajuda um ao outro. Ora por mim, irmão. Não se esqueça de orar por mim. É quase que um implorar. Foi Deus que fez você assim. Foi Deus quem nos fez assim. E Ele sabe o quanto nós dependemos uns dos outros e dependemos principalmente da graça dEle na nossa vida. Ele sabe de tudo aquilo que vai trazer consequências emocionais que vieram desde a nossa fase do nascimento, desde o berço, desde a nossa formação.
lá no ventre da nossa mãe, quando adquirimos lá o DNA dos nossos pais, e Ele sabe tudo que nos acompanhou na mais tenra idade e que vão, consequentemente, afetar ou mexer com a nossa formação adulta. E esse Deus maravilhoso é quem está pronto a cuidar de nós, e por isso que o salmista diz, no versículo 23, sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos. E depois 24, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nesse versículo 16, ele não somente diz que os teus olhos me viram a substância ainda informe, mas ele diz assim: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quando o Senhor diz, eu sei que pensamento tem a vosso respeito. Ele sabe o que está dizendo. Ele tem autoridade para declarar isso. Porque Ele não apenas nos criou, mas antes mesmo de tudo isso, o salmista diz, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que Deus maravilhoso! Ele tem a presciência da nossa história. Ah, meu irmão, eu já sofri tanto nessa vida. Deus já sabia de tudo isso e sabe do que nós vamos passar daqui para frente ainda. Mesmo antes de nascermos, Ele já conhecia a trajetória da nossa vida, da nossa história. Agora, esse salmo também nos chama para coisas sérias. Isso não deixa de ser sério, tudo que falamos até agora. Mas pense o que é que diz, por exemplo, o versículo 19 a 22. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos de mim, pois homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Que palavras pesadas, irmãos. Você já pensou? Aborreço-os com ódio consumado. Você está disposto a isso? A odiar com ódio consumado? Ou o que que essa parte do Salmo nos ensina, talvez? Primeiro, o salmista está declarando para Deus que Deus conhece a nossa relação com os inimigos de Deus. Deus sabe a nossa relação com as personalidades malignas. Deus sabe a nossa relação com o erro. Ou seja, Ele sabe quando coisas que nós deveríamos abominar, nós somos coniventes. A gente às vezes não quer ser menor do que os outros. A gente não quer ser escanteado. E acha que tem que ser como o outro é, como os outros são.
E a gente acaba sendo conivente com coisas que não agradam a Deus, mas que são abomináveis a Deus. Quantos crentes têm achando nessa vida que não é nada demais? E aí caminham por caminhos errados, tortuosos. Gente que se afasta de Deus. Por exemplo, quando alguém chega e diz assim, olha, eu conheço os mandamentos, não matarás. Aí Jesus, não matarás, não adulterarás. Aí Jesus diz, muito bem, Senhor, eu não adultero não. Nossos pais ensinavam isso, é que está na lei de Moisés, a gente conhece a lei. Aí Jesus disse, muito bem. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Quando o texto diz, não matarás, e quando você odeia o seu irmão, quando você não suporta o seu irmão, você cometeu o homicídio no seu coração. Espera aí. E quando você lê o texto sagrado que diz, não adulterarás, eu vou dizer para vocês, quando vocês olharem para uma mulher com intenções, com as segundas intenções, vocês no seu coração já cometeram adultério. Espera aí. Não tem como provar, não existe uma lei, não existe nada que prove que alguém que olhou adulterou. Mas Jesus dá uma lição maravilhosa aí. Ele diz, cuidado, vocês estão muito apegados à lei e estão esquecendo de princípios. Ninguém adultera, ninguém se deita com a mulher ou com o homem quando encontram na rua. Como a história daquela mulher lá com o mendigo lá, que ficou famoso aí na internet, né? Que foi um negócio assim, um relance aí, deu a doida na cabeça dela. A história que até hoje ela explica e nunca foi explicada. Vocês já viram essa história? Foi em São Paulo, não sei onde foi. Uma mulher que teve um caso com um mendigo lá, foi uma confusão, até o casamento acabou acabando. O marido tentou resolver abafar e explicar tudo, e no final de tudo ele mesmo não suportou, acabou se separando dela. Mas assim, nenhum homem encontra uma mulher encontra. O adultério vem porque se planeja, porque se alimenta o que se viu, porque se alimenta o que pensou, porque se alimenta o que desejou. O homicídio, ninguém mata porque chegou, olhou para a cara, não gostei da tua cara, tu não é muito bonito, tu tem uma orelha maior do que a outra, tu tem um dente mais assim, não sei o quê. Não! As pessoas matam porque vão alimentando um ódio da outra, porque guardam alguma coisa contra a outra. O Senhor nos ensina no Salmo 139 que Ele conhece a nossa vida, escreveu a história da nossa vida, mas nós precisamos ter muito cuidado, porque nessa nossa caminhada, mesmo o Senhor já tendo escrito a história da nossa vida, nós temos à nossa volta muitas oportunidades, muitas propostas, muitos pretextos, muitos argumentos, muitas oportunidades, muitas chances de dizer não, mas acabamos por uma questão de conveniência, achando que a gente não pode ser chato ou contra, e porque a gente quer ficar bem com alguma coisa nessa vida, bem com esse mundo, a gente acaba dizendo sim e se distanciando da vontade e do propósito de Deus na nossa vida. Enfim, o Salmo encerra dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Em outras palavras, ele está dizendo: cura-me, Senhor. Ele começa dizendo: sonda-me, Senhor. Ele se abre e diz: eu sei que o Senhor tudo sabe, mas agora eu te peço, Senhor, vê o que é que precisa ser restaurado na minha vida, vê o que é que está precisando ser tratado na minha vida. O Senhor que conhece cada pedacinho de mim, o Senhor que conhece os meus ossos inteiros, o Senhor que sabe de todos os meus sentimentos e fraquezas, o Senhor sabe como eu sou vulnerável a essa natureza carnal e pecaminosa. Ó Senhor, Tu me conhece, então me cura, Senhor.
Ao invés do salmista pedir ao Senhor, me dá autoconhecimento, me dá autossuficiência, ele está dizendo: Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, cura a minha alma, cura a minha vida, cura a minha mente, os meus pensamentos. Não há em mim, Senhor, nada suficiente para se autotratar a mim mesmo. Eu preciso do Senhor. Tu conheces os meus pensamentos. Tu me provando, Senhor, tu sabes o quanto eu suporto ou não. Então ele está dizendo: vem, Senhor, porque o teu conhecimento, ele não é um conhecimento teórico. O Senhor me conhece na prática. O Senhor sabe de tudo que eu sou capaz de fazer. Como disse Paulo, eu quero fazer o bem e não faço. E o mal que eu decidi não fazer, acabo fazendo. Então o salmista está dizendo: tu me conheces, tu sabes de tudo, Senhor. Quando o salmista diz, sonda-me, ele está expondo a Deus, ou diante do Senhor, a sua alma. Quando ele diz assim, conhece-me, ele está dizendo: Senhor, ninguém pode te enganar. Ninguém pode se esconder de ti. Aí ele ainda não diz só, sonda-me, conhece, mas ele diz, prova-me, Senhor. Então ele está dizendo: Senhor, o Senhor sabe qual é a minha relação com esse mundo. O Senhor sabe qual é a minha relação com a Tua palavra. O Senhor sabe qual é a minha relação com o pecado. O Senhor sabe qual é a minhas relações nessa vida. E aí ele vai concluir dizendo: guia-me pelos caminhos eternos. Ou ele está dizendo: muda, Senhor, a história. O Senhor escreveu uma história de vida para mim, maravilhosa. E eu nesse caminho tenho me perdido, Senhor. Mas o Senhor pode me mudar. O Senhor pode transformar. O Senhor pode mudar o caminho. O Senhor pode mudar os rumos e me trazer para a sua vontade, para a sua presença. O conhecimento de Deus. E esse conhecimento sobre Deus tem que ser o conhecimento que nos leve a uma cura. Cura do coração, que Ele cure as nossas emoções, que Ele cure os nossos sentimentos. Cura dos nossos pensamentos, que Ele cure os nossos pensamentos, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas frustrações. Cura, Senhor, me liberta, Senhor, dessas coisas. Cura dos caminhos. Senhor, eu preciso ver uma vida de compromisso com o Senhor. Eu preciso ter comportamento de um verdadeiro filho de Deus nesse mundo. Vamos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero concluir dizendo a você que não há caminhos maus fora do ser. Os caminhos maus estão dentro do ser. Estão dentro do homem. Mas nessa noite Deus quer penetrar a nossa alma para trazer-nos cura e libertação para a glória do seu nome. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Sonda-me, ó Deus, e me conheces. Quebranta o meu. Transforma-me, né? Transforma-me conforme
a tua palavra. Se ache só a ti, então, glória a Deus, usa-me. Aleluia, que Ele usa as nossas vidas. Ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar a Deus. Como hoje é comemorado o Dia do Pastor, e eu não sou pastor sem a minha família. Irmã Bia não é pastora, Raquel não é pastora, Alessandro não é pastorzinho, mas eu não sou pastor sem a minha família. Viu? Minha família é quem me forjou para a glória de Deus. Amém? O chamado é dele, do Senhor. Nós vamos orar a Deus, toda a igreja vai estar orando por mim, juntamente com o nosso irmão Waits. Vou pedir para ele vir fazer essa oração. A minha família vem para cá. A gente bota a foto da Alessandra aqui de lado, né? Para a Alessandra sair, receber a bênção, em nome de Jesus. Depois dessa oração, que já é a oração também de encerramento, nós estaremos petrando a bênção apostólica. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos todos erguer nossas mãos e vamos colocá-los em direção ao pastor e sua família e vamos abençoá-los em nome de Jesus. Senhor Deus amado Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por estarmos na tua presença. Te louvamos, Senhor, por esse momento que passamos aqui ouvindo a tua palavra, Senhor, em comunhão, Senhor, com os nossos irmãos. Hoje, Senhor, é um dia especial para nós, onde celebramos o dia do pastor, Senhor. Como já foi dito aqui, o pastor, ele não atua sozinho, ele está junto, Senhor, com a sua família. E nós queremos, nessa noite, Senhor, te pedir que o Senhor derrame suas bênçãos, Senhor, sobre a vida dele, sobre a vida da sua família. Que em nome de Jesus, Pai, o teu servo possa continuar trilhando os teus caminhos, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor guie os seus passos e que em nome de Jesus, Pai, não saia nenhuma palavra da sua boca que não venha de ti, Senhor. Que toda e qualquer atitude que ele venha tomar seja direcionada por ti, em nome de Jesus, Pai. Livra ele, Senhor, e seus familiares de todo mal, onde quer que ele esteja, Senhor, que seja testemunho da tua palavra, Senhor. Continua a honrar o teu servo, Pai, que tem dedicado, Senhor, a sua vida para o louvor da tua glória, Senhor. Tem dedicado a sua vida como ministro do Evangelho, Senhor, o qual tu separaste para nos apacentar, Senhor. E nós somos gratos a ti, Senhor, pela vida dele, pela vida de sua família, e que em nome de Jesus, Pai, ele possa estar trazendo, Senhor, vidas para ti, possa estar apacentando as tuas ovelhas, Senhor, e que o Senhor possa inspirá-lo e direcioná-lo em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida de Alessandro, que não está aqui, mas está bem representado, e que ele possa ser bênção, possa ser luz onde ele estiver, em nome de Jesus, Pai. E que esse ministério seja ainda mais próspero, e que o Senhor use ainda mais o teu servo, em nome de Jesus, Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém.
A paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando todos.